A Tribuna M apresenta Inclusão em Foco, com João Estevão. Olá pessoal, eu sou João Estevão e você está em mais um Inclusão em Foco. A pedidos, eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre a minha vida, sobre a minha carreira. Na verdade, eu vou começar lá atrás, quando descobriram a minha deficiência visual. Por que eu estou falando a pedidos? Porque as pessoas têm dúvidas como foi a minha infância, juventude e como é agora a minha vida profissional. E por isso eu vou contar um pouquinho para vocês da minha história. E vou começar lá com 7 anos de idade, quando a minha professora, um trabalho bacana que ela fazia de observação dos seus alunos, coisas que os professores precisam fazer nos dias atuais. Ela viu que eu caía demais, tropeçava. Ela falou com meus pais: olha, esse menino tem algum problema, tem alguma coisa nas pernas, leva ele no pediatra. Levando no pediatra, ele me encaminhou para um oftalmo e aí ele identificou que eu teria uma doença degenerativa, que eu vou explicar daqui a pouco, na visão, que me dificultava um pouco o campo visual, que é a visão lateral. E por isso talvez eu não via alguns objetos e tropeçava neles. Essa doença degenerativa chama retinose pigmentar e ela é degenerativa porque ela vai degenerando, ela vai destruindo as células da retina. A retina, ela fica no fundo do olho, ela que é responsável por receber a imagem que nós vemos. Então quando você tem é como se você olhasse um espelho e ele tivesse algumas imperfeições. E aí você, com esse espelho imperfeito, você teria a dificuldade de se olhar. É a mesma coisa da retina. Com algumas células sendo destruídas, ela fica um pouco mais difícil de receber a imagem, e a imagem que é projetada, nos meus olhos, eu não consigo ver o campo visual e hoje um pouco da minha visão central. Mas aí com isso, nessa época, até 7 anos, eu não tinha problema algum para estudar e fui seguir nos meus estudos. Fiz o 2º grau. Minha adolescência, claro, como todo adolescente quer sair, quer se divertir um pouco, eu caí, me machuquei algumas vezes, mas não deixava de fazer um esporte que, é claro, dentro dos meus limites, eu tinha que fazer o esporte que eu conseguia ter uma destreza melhor. Fiz judô, fiz natação, bastante tempo. E aí entrei, escolhi o meu curso, que foi Direito, fiz a minha faculdade de Direito, tudo isso conseguindo ler, conseguindo me virar. E até mais ou menos os 24 anos, depois que eu já era formado, eu decidi parar de dirigir. Por quê? Porque eu comecei a perder essa visão lateral e o centro da minha visão, e aí poderia provocar algum acidente e risco para as pessoas e a minha vida. Então eu decidi parar de dirigir mais ou menos com 24, 25 anos. Fiz mais 2 pós-graduações, nessa época ainda com algum pouco de dificuldade, mas conseguindo ler. E entrei para o mestrado e tive um pouco mais de dificuldade no mestrado. Enfim, no final das contas, até 90% do mestrado tive que interrompê-lo, mas com dificuldade já usando lupa eletrônica, que hoje nós temos alguns recursos, que infelizmente no Brasil não são tão baratos. Eu pedi para trazer isso de fora do país, uma lupa eletrônica que amplia a letra para mim. Então, a partir dessa data que eu comecei a ler com a lupa, o computador também tive que colocar uma lupa na tela do computador para ampliar as letras. E hoje eu uso recursos de celulares e tablets que falam. Eu coloco o dedo, ele lê para mim a informação na internet, Facebook e etc. Hoje, claro, casado, com um filho, minha esposa e meu filho, eles fazem um apoio enorme no meu trabalho, porque eu não dirijo, é minha esposa que dirige. O meu filho, ele tem 10 anos e tem toda uma forma de lidar comigo, e salientando aqui a importância da família nesse contexto, porque vocês não sabem como é importante para uma pessoa com deficiência esse apoio familiar. Meus pais, os pais da minha esposa, irmão dela, como foi importante eles entenderem, e até hoje eu explico, até hoje nós temos algumas conversas, e conseguirem lidar bem
com a minha dificuldade. Eu sei que não é fácil você lidar com uma pessoa com deficiência visual, mas a sociedade ela precisa se preparar para esse cotidiano, porque uns não escutam, outros não enxergam, outros não andam, outros têm outras doenças intelectuais, e nós temos aí no Brasil 45 milhões de pessoas nesse tipo, que se enquadram nesse meu grupo de pessoas com deficiência. Então nós temos que nos preparar. Eu também lido com pessoas com deficiência no meu dia a dia. Hoje eu trabalho no Tribunal de Contas, desenvolvo projetos de acessibilidade lá no tribunal e faço esse programa aqui toda quarta-feira às 10 e às 6 da tarde, chamado Inclusão em Foco. Também estou escrevendo para o blog da Rede Tribuna, no site da Rede Tribuna, chama também Inclusão em Foco. Então o meu trabalho hoje, eu posso dizer que ele é 100% para acessibilidade, para treinamentos, palestras e aulas. Eu não desisti na primeira barreira, pelo contrário, eu peguei essa barreira e usei ela como um degrau para mim, e hoje eu incentivo pessoas a entrarem no mercado, a conquistarem os seus sonhos, não importa qual seja do mais simples ao mais complexo, você tem que correr atrás do seu sonho, independente se você é uma pessoa com deficiência ou não. Ok? Então essa foi um pouquinho da minha história. Eu deixo aqui um abraço para todas as pessoas que me perguntam, questionam como que eu faço, como que foi a minha vida. Não foi fácil, não é fácil, mas graças a Deus as coisas estão caminhando e nós vamos ter uma sociedade inclusiva, muito mais inclusiva. Eu acho que em pouco tempo as pessoas já estão se conscientizando, ok? E você tem também outras informações na minha página do Facebook, que é lá no www.facebook.com/João Estevão SF, ok? João Estevão SF, que na minha página você pode olhar, compartilhar, e os programas que eu estou fazendo aqui também, você pode escutar lá na página do Facebook. Vou deixando meu abraço de novo para vocês e te espero no próximo programa. Não se esqueça nunca que inclusão é cidadania. Forte abraço. A Tribuna M apresentou Inclusão em Foco com João Estevão.